E aí, tudo bem? Como é que tá a resistência? Tá cada vez mais difícil, né? Eu vou fazer um convite para você, meu amigo, minha amiga, que sempre está aqui conosco nas nossas lives, aqui na Mídia Livre. Vamos pegar agora uma máquina do tempo, voltar um pouquinho, mais precisamente 95 anos. E vamos viajar também no espaço. Vamos sair do Brasil, vamos para a Itália. Viaje comigo no tempo, enquanto eu leio isso para você. Acompanhe. A marcha sobre Roma não foi um divisor de águas para a maioria dos contemporâneos. Não houve greves ou comícios. A rotina da vida diária seguiu incessante. E a imprensa relatou os acontecimentos como se fossem apenas mais um episódio dramático do drama pós-guerra italiano, caótico e violento. O clima geral era, no mínimo, de alívio, uma sensação de que a confusão e a incerteza dos últimos anos tinham acabado e a normalidade estava prestes a voltar. A maioria dos observadores antecipou que os squadristi seriam absorvidos pelo sistema. E muitos acreditavam que isso traria a injeção de energia espiritual tão necessária que fortaleceria as instituições e diminuiria a lacuna entre a Itália real e a Itália política. Os políticos como Giolitti foram tranquilamente desconsiderados por Mussolini, cujo modo plebeu e insegurança evidente os levou a pensar que ele poderia ser manipulado sem dificuldade, usado e descartado quando não fosse mais útil. Mussolini foi nomeado primeiro-ministro de forma essencialmente constitucional, mas um desfile de vitória, entre aspas, dos squadristi foi realizado pelas ruas de Roma, em deferência às bases, para alimentar a ilusão de um golpe de Estado. Esse início esquizofrênico definiu o tom para os anos seguintes. Mussolini teve que alternar entre apaziguar o establishment, do qual dependia para continuar no cargo, e provar aos chefes fascistas provinciais e seus seguidores que ainda era um subversivo. Contudo, mesmo com os excessos de linguagem, não estava claro o que os fascistas radicais ou intransigentes desejavam no lugar do regime liberal. Eles sabiam o que detestavam e almejavam destruir, mas poucos tinham quaisquer ideias políticas construtivas. O fascismo não tinha um programa próprio. Esse é um trecho deste livro, História Concisa da Itália, cujo autor é o historiador Christopher Duggan, professor de História Italiana Moderna na Universidade de Reading, Inglaterra. Este livro traça um cronograma bem resumido e preciso sobre a história da Itália, do início do processo de unificação até os nossos dias. É uma das bibliografias que eu estou usando para escrever o meu segundo livro, dos Jogos Políticos da Era Moderna, que deve ser publicado em 2019. Mas o que diabos isso tem a ver com o que nós estamos vivendo? Vamos voltar agora para 2017. A viagem que nós fizemos até a Itália dos fascistas nos revelou uma coisa. Os fascistas chegaram ao poder na Itália, graças aos mecanismos constitucionais vigentes no momento. Ou seja, pelos padrões daquela época, Mussolini se tornou ditador da Itália utilizando-se das vias democráticas, para depois sufocar a oposição. E na parte que ele fala que eles, os fascistas, sabiam o que detestavam e almejavam destruir, eu revelo para vocês. Eles detestavam e almejavam destruir os bolcheviques, os comunistas, que eram os grandes inimigos do fascismo. Foi assim que o fascismo começou a ganhar apoio da elite
dos grandes latifundiários, daquelas pessoas que, pelas suas posses econômicas, desde sempre acham que podem decidir a vida das pessoas em qualquer lugar do mundo. O fascismo veio, governou a Itália por mais de 2 décadas e atrasou o desenvolvimento social e cultural da Itália, cujas consequências ainda são sentidas um pouco na sociedade italiana. Entre outras coisas, pela concentração da mídia e pela ascensão de líderes como Silvio Berlusconi, o novo fascista, que simplesmente acabou com a Itália, demoliu todo o sistema político. Aliás, Berlusconi surgiu como um subproduto da famosa Operação Mãos Limpas, que serve de inspiração ao Sérgio Moro, esse juizeco fascista que quer subverter o Estado democrático de direito e que quebra todas as regras de boa conduta de um magistrado, ao inclusive dar pitacos públicos sobre as eleições. Casado com os interesses de Moro, os interesses mais escusos deste juiz, cuja advogada está envolvida em um esquema de propinas para negociar delações, para abastecer a Operação Lava Jato, esta operação que transforma os processos contra o Lula em nulos de pleno direito. Se fosse um Estado democrático de direito, esses processos não subsistiriam, mas como nós estamos em um estado de exceção, isso subsiste. Casado com esses interesses escusos de magistrados venais como Sérgio Moro, está o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que marcou para o próximo dia 24 de janeiro de 2018 o julgamento do recurso impetrado por Lula contra a sentença absurda que lhe foi proferida pelo juiz Sérgio Moro. A sentença, que gosto sempre de lembrar, que condena Lula por ter um apartamento que nunca foi dele. Condena Lula por ter recebido de propina um apartamento no Guarujá que pertence ao AS, nunca pertenceu ao Lula. Que condena Lula, mesmo ele tendo todos os documentos que provem a sua inocência, inclusive mais recentemente, com a perícia contratada, renomada internacionalmente, confirmando a autenticidade dos documentos que comprovam a inocência de Lula. Mas para o Moro, isso não vem ao caso. E pelo visto, para o TRF4, também não vem. É certo que a decisão do tribunal ainda não veio, mas é lógico, seria muita ingenuidade da nossa parte não supor que o TRF4 vai confirmar a sentença de Sérgio Moro com o objetivo de tornar Lula inelegível. Aliás, muito me espanta, aliás, não só a mim, como a todos os brasileiros que realmente entendem o que está acontecendo, a extrema rapidez com que o TRF4 agendou o julgamento do recurso do Lula. Foram exatos 42 dias entre o recebimento da sentença de Sérgio Moro, aliás, entre a preparação do relatório, e a confirmação do julgamento. O relatório foi elaborado em 100 dias pelo relator responsável pelo caso, cujo nome eu não lembro, e até porque não vem ao caso lembrar, porque daqui a 5 anos, talvez menos, todos esses juízes que ofendem o Estado democrático de direito, que cada vez mais consolidam no Brasil o direito penal do inimigo, todos esses juízes, procuradores, delegados federais, terão seus nomes jogados no lixo da história. Assim como tem seu nome jogado no lixo da história o torturador de Dilma Rousseff. Assim como tem seu nome jogado no lixo da história o traidor de Tiradentes. Assim como terá seu nome jogado no lixo da história Michel Temer. A história é dinâmica. Às vezes a gente pensa que as coisas não avançam, mas elas avançam sim. E repito, todos esses vestais do direito, todos esses próceres da ditadura de toga, terão seus nomes jogados no lixo da história, por não terem respeitado os mínimos conceitos, os mais comezinhos conceitos de contraditório, de ampla defesa, de Estado democrático de direito. A maldade e a canalice desses magistrados é tamanha que Sérgio Moro condena Lula a 9 anos e meio de prisão, fazendo uma clara alusão aos 9 dedos e meio que tem à sua mão,
E o TRF4 marca o julgamento do recurso de Lula para o dia 24 de janeiro, exato dia em que vai fazer um ano que Marisa Letícia Lula da Silva teve o AVC, que a levaria à morte dias depois. A maldade não tem limites, mas ela só é amplificada porque nós temos uma imprensa venal, talvez, na minha humilde opinião de jornalista, de comunicador, a mais vagabunda imprensa do mundo, que condena antecipadamente aqueles que ela considera seus inimigos. Quando eu ainda era aluno da Universidade Federal do Ceará, eu aprendi o que muitos estudantes de comunicação aprendem nos bancos de suas faculdades sobre o célebre caso da Escola Base, em São Paulo. Era uma escola infantil cujos diretores foram acusados de pedofilia, de abusar das crianças. E essas acusações eram publicadas indiscriminadamente pelo jornal Notícias Populares, que, se não me engano, hoje faz parte do Grupo Folha. Esse jornal Notícias Populares condenou antecipadamente os diretores da Escola Base. Ela foi apedrejada, seus diretores foram execrados em praça pública. Só que, anos depois, na Justiça, foi provada a inocência dos diretores. E o Notícias Populares, segundo me consta, teria sido condenado até a pagar uma indenização. Mas de nada adiantaria. Eles já haviam sido condenados pela sociedade, sem provas. Assim como sem provas foi condenado José Dirceu, com base na literatura, segundo o célebre julgamento do Supremo Tribunal Federal. Não tenho provas, mas a literatura permite que eu condene. Inauguramos o direito penal do inimigo aqui no Brasil de uma forma mais evidente contra petistas, contra membros da esquerda. Inauguramos o direito penal contra quem se arvora no direito de protestar contra o status quo, cada vez mais consolidado depois do golpe de Estado de 17 de abril e 31 de agosto de 2017, contra a presidente legitimamente eleita Dilma Rousseff, que, aliás, aniversariou no último dia 14 de dezembro. E eu fiz questão de colocar um post em meu Facebook, curtinho, homenageando aquela que eu considero ainda a minha presidente, a minha comandante, a minha chefe de Estado, Dilma Vana Rousseff, cujos 54 milhões de votos valem mais do que qualquer julgamento político insano e injusto que tenha feito o Congresso Nacional no golpe de Estado de 17 de abril e 31 de agosto de 2016. Golpe esse que nos jogou no abismo, abismo esse que parece não ter fim. Evidências mil cada vez mais surgem para comprovar aquilo que nós cansamos de avisar em todos os espaços de opinião que nos são permitidos. Mas essas evidências continuam sendo ignoradas por uma imprensa que manipula, por uma imprensa que mente descaradamente para a população e quer fazer com que você, meu amigo e minha amiga, acredite que estamos vivendo em um mar de rosas. Do mesmo jeito que a imprensa fazia na época do fascismo. Aliás, é bom lembrar que Mussolini também só se tornou o Duce, como ele passou a ser chamado, no seu culto à personalidade, porque o rei da Itália, Vittorio Emanuele III, não assinou um documento aprovado pelo parlamento italiano impedindo que Mussolini tomasse o poder. Os próprios parlamentares já tinham medo do que iria acontecer, mas Vittorio Emanuele, o rei, disse que não, permitiu que Mussolini formasse o governo, porque os interesses do rei eram os interesses da elite e eles queriam bloquear o avanço do socialismo e do comunismo naquela década de 20 na Itália.
Da mesma forma, o ódio de classes aqui no Brasil faz com que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região imprima uma velocidade absurda a um recurso criminal contra Lula, enquanto no mesmo tribunal, uma mesma peça criminal, cujo personagem é Eduardo Azeredo, do PSDB, aguarda julgamento há 12 anos. Essa seletividade da justiça brasileira, infelizmente, não nos assusta e está ficando assustadoramente banal. E eu posso falar com propriedade, mais do que muitos, sobre a história da seletividade da justiça, que, como muitos sabem, eu já revelei aqui em lives passadas, além de jornalista e escritor, eu sou servidor do Poder Judiciário do Estado do Ceará desde 28 de setembro de 1995. E eu lido com filas de processos para julgar todos os dias. E lá, nós só damos prioridade aos casos que realmente requerem prioridade. E a única coisa que pode se enquadrar como prioridade no caso de Lula é a idade do Lula, o Estatuto do Idoso. Só que o Lula não está preso. E como se sabe, processos criminais têm como primeiro critério de prioridade o fato de o réu estar preso. Isso quer dizer o quê? O recurso de Lula furou a fila de centenas de processos de réus presos que aguardam julgamento. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O recurso do Lula furou a fila de centenas de processos de réus presos que aguardam julgamento criminal no TRF4, em Porto Alegre. Esse tipo de atitude do TRF4 contribui ainda mais para criar um clima de instabilidade no país. Todos os cenários apontam a liderança absoluta de Lula nas pesquisas relacionadas à eleição de 2018. Eleição essa, aliás, que ninguém sabe se vai acontecer. Sendo assim, é urgente para essas pessoas inimigas da democracia bloquear a candidatura de Lula. É urgente para essas pessoas influenciarem no jogo eleitoral. E se não podem fazê-lo com a força das armas, como fizeram na década de 60, eles o fazem com a força da toga, com a força de suas canetas arbitrárias. Ocorre que, como eu publiquei em meu Facebook, o dia 24 de janeiro de 2018 será um divisor de águas para o Brasil. O TRF4 estará diante de duas alternativas. Ou absolve ou confirma a condenação de Lula. Se absolver, o que evidentemente todos desejamos, o que os autos do processo revelam, mas o que honestamente não acreditamos que vai acontecer, estará garantida a legitimidade das eleições presidenciais de 2018. E Lula será julgado pela única autoridade que tem competência para isso: o povo brasileiro. As urnas é que deverão ser o juiz a julgar Lula. Se a maioria das urnas em eleições limpas decidir que Lula não deva ser presidente da República, cabe a mim, como petista, ficar triste, curtir o luto, enrolar a bandeira e preparar-me para novas lutas, aceitando a derrota. Porque o eleitor é o único juiz supremo de um Estado democrático de direito quando se trata de questões políticas. Porque não venham me dizer que esse processo é um processo judicial. Ele é um processo político. Seria judicial
se respeitasse o Estado democrático de direito, se respeitasse a Constituição, do começo ao fim do processo, como fazem tantos e tantos magistrados que sabem honrar a toga. Esse não é o caso. Desde o início, a Operação Lava Jato tinha um troféu, e esse troféu é o Lula. Tanto é verdade que Tacla Duran denunciou um esquema de compra e venda de propinas visando viciar os processos ligados à Operação Lava Jato, a fim de incriminarem aqueles que os juízes e procuradores ligados à Lava Jato queriam incriminar. As denúncias de Tacla Duran ecoaram na CPMI da JBS e elas não foram levadas em consideração no relatório final da CPMI. O relator, deputado Carlos Marum, que recentemente assumiu o cargo de ministro da articulação do golpista temeroso, disse que o depoimento de Tacla Duran não apresentava provas concretas. Vejam vocês que é um juízo político. Tacla Duran não desistiu. Apresentou novas denúncias aos advogados de Lula, que encaminharam nova peça ao TRF4, inclusive comprovando a autenticidade dos recibos entregues pela defesa de Lula para comprovar a sua inocência no caso de Guarujá. O Ministério Público, aliás, disse que esses recibos foram produzidos em uma só impressora, mediante fraude, com uma caneta. Isso foi desmentido pela perícia. Desmentido. Quando se está do lado da verdade, não há o que temer. Quando se está do lado da verdade, deve-se lutar como lutou Dilma Rousseff durante a ditadura e até o fim, diante do juízo político dos canalhas que a condenaram à perda do mandato, que condenaram 54 milhões de votos à lata do lixo naquelas sessões golpistas de 17 de abril e 31 de agosto de 2016, os 2 dias da infâmia da República Brasileira. Essas denúncias de Tacla Duran não encontram eco na grande mídia. A Fundação Perseu Abramo, que é vinculada ao Partido dos Trabalhadores, divulga cotidianamente a análise de mídia que é enviada aos e-mails cadastrados. No último dia 14 de dezembro, nós recebemos a análise da mídia que denota a disposição de jornais como Folha de São Paulo, O Globo, Estadão e Valor Econômico a manter a mesma linha de discurso, condenando Lula, contando como favas contadas a saída de Lula da disputa eleitoral, especulando o plano B do Partido dos Trabalhadores, desarticulando a esquerda e fortalecendo candidaturas como a de Jair Bolsonaro, que é o segundo colocado em todas as pesquisas de opinião. É exatamente por isso, pela manipulação da mídia, a atitude de um judiciário cada vez mais venal, porque cada vez mais fica evidenciado que o que aconteceu em 17 de abril e 31 de agosto de 2016 foi golpe de Estado. E porque cada vez mais estamos mergulhando no estado de exceção, que pode gerar consequências ainda piores para todos nós, brasileiros e brasileiras. É que eu dou um recado especial a você, meu amigo e minha amiga, que acompanha as nossas lives. Normalmente eu convido você a compartilhar, curtir e comentar todas as postagens que a gente publica. Não só eu, como Ibiapino, como Leda, como Antônio Carlos, que recentemente se juntou a nós, seja muito bem-vindo, como tantos e tantas que somam os esforços neste canal de resistência.
Mas hoje eu não quero convidar, eu quero convocar. É seu dever, que é defensor do Estado Democrático de Direito, que está na trincheira de resistência aqui conosco, é seu dever compartilhar nossas postagens. É dever. Não é facultativo, é dever. Assim como é dever seu, meu amigo e minha amiga, não ter medo de defender Lula. É seu dever. Mesmo eu sabendo que tem alguns valorosos companheiros e companheiras que acompanham nossas lives, que prefeririam, por exemplo, dar seu voto a Ciro Gomes, a Manuela Dávila, a Guilherme Boulos. Mas mesmo esses têm o dever, têm a obrigação de defender Lula nesse momento. Eu defendo. Primeiro, porque eu não cuspo no prato que comi. Eu não vou deixar de lado, nesta hora difícil, alguém que tanto lutou para a igualdade entre os brasileiros, ao longo dos seus 8 anos de mandato. Alguém que lutou para executar políticas públicas que abriram as portas das universidades aos pobres, aos negros, aos desvalidos. Alguém que lutou para tirar o Brasil do mapa da fome. Alguém que lutou para melhorar as condições da classe trabalhadora com aumento real do salário mínimo. Alguém que lutou para que as crianças tivessem escola, para que os rincões mais afastados do Brasil tivessem luz. Alguém que lutou para que o Rio São Francisco levasse água para as cidades mais afastadas do sertão do Nordeste. Alguém que enxergou o brasileiro como seu igual e não como seu subordinado. Eu não vou deixar de lado uma pessoa como essa. Não só por ser petista, mas ainda que eu não o fosse. Porque antes de ser petista, eu me tornei petista em novembro de 2014, com filiação confirmada em maio de 2015. Antes de ser petista, eu percebi o que estava acontecendo e fechei nas eleições de 2014, primeiro e segundo turno, com Dilma Rousseff. E votei consciente, mesmo, repito, ainda não sendo petista. Em segundo lugar, é nosso dever compartilhar as postagens que são veiculadas aqui no Mídia Livre, porque nós somos um dos únicos canais verdadeiramente fortes de resistência contra o estado de exceção. Contra tudo e contra todos, sem muitos recursos financeiros, sem patrocínio empresarial ou político algum. Nossas lives alcançam visualizações imensas, para casa de 15 mil no mínimo, com alcance chegando até a 100 mil. Durante o ano, nossas lives superam a casa de 5, 6, 7 milhões, chegando a 10 milhões, 15 milhões de visualizações. O alcance nosso não é só no Brasil, é planetário. Alcança inclusive nossos amigos da Argentina, terra natal do meu pai, Juan Angel Napoli, cujo aniversário de morte foi lembrado por mim no último dia 15 de dezembro, quando completaram-se 37 anos de sua partida. A valorosa Argentina, que a Globo em suas transmissões esportivas gosta de ridicularizar em nome de uma rivalidade meramente futebolística, a valorosa Argentina, cujos trabalhadores foram às ruas e foram para frente do Congresso Nacional em Buenos Aires pressionar os parlamentares pela não aprovação de uma reforma previdenciária tão cruel quanto a que Temer quer aprovar aqui no Brasil.
Causa-me, como brasileiro, aliás, vergonha ver que nossos irmãos argentinos, com toda a razão, gritavam a plenos pulmões: "Nosotros no somos el Brasil." Nós não somos o Brasil. Lá, o presidente Maurício Macri é de direita, é reacionário, é conservador, é antipovo. Mas até nisso eles são melhores do que nós. Porque pelo menos o Maurício Macri é legítimo. Pelo menos ele foi eleito. Pelo menos ele teve o apoio da maioria dos eleitores, que infelizmente foram na onda da mídia e tiraram o kirchnerismo do poder. Aliás, toda a minha solidariedade à ex-presidente Cristina Kirchner, senadora da República, cuja prisão foi determinada por um juiz igualmente venal em uma decisão absolutamente questionável, em que ele chama a ex-presidente Cristina Kirchner de traidora da pátria por um evento ocorrido há mais de 2 décadas, um atentado terrorista na AMIA em Buenos Aires, que sem prova nenhuma dizem que Cristina Kirchner teria colaborado com o Irã para a execução desse atentado. Realmente é algo que nos espanta, é algo que nos deixa indignados. Então é nosso dever compartilhar as nossas postagens, não só curtir e comentar, mas compartilhar. A partir de agora, nós temos que fazer o que Leonel Brizola fez em 1961, na época que não tinha internet. Em 1961, a partir de Porto Alegre, pelos microfones da Rádio Guaíba, Leonel Brizola comandou a cadeia da legalidade, que uniu centenas de emissoras de rádio em todo o país. A cadeia da legalidade que defendia a posse constitucional de João Belchior Marques Goulart como presidente da República, na qualidade de legítimo sucessor de Jânio da Silva Quadros, que havia renunciado em 25 de agosto de 1961. Naquela época, os militares e a elite conservadora, inclusive o senhor Roberto Marinho, dono do jornal O Globo e da Rádio Globo do Rio de Janeiro, não queriam o respeito à Constituição, porque diziam que João Goulart era comunista, que ele estava em visita oficial à China de Mao Tse-tung. Manobraram até que conseguiram que o parlamento empurrasse goela abaixo do brasileiro, sem consulta ao povo, o regime parlamentarista. E só assim João Goulart tomou posse como presidente da República em 7 de setembro de 1961. A luta, entretanto, não terminou. João Goulart articulou no parlamento um plebiscito que foi realizado em janeiro de 1963, no qual 80% da população brasileira votou pela volta do presidencialismo. João Goulart assumiu com plenos poderes e aí os golpistas viram que pela simples manipulação não iam conseguir nada e resolveram articular a derrubada de João Goulart pela força das armas. Não pensem vocês, meus amigos e minhas amigas, que estamos livres de viver novamente a ditadura das armas que vivemos em 64. Não pensem. Nós estamos cada vez mais próximos disso. E eu dizia que o TRF4 tem 2 alternativas. Uma é absolver Lula e tornar legítimo o processo eleitoral de 2018. A outra é confirmar a condenação absurda de Sérgio Moro, o que tornaria, segundo a atual jurisprudência, Lula inelegível. Tornado Lula inelegível com esta decisão do TRF4, que tecnicamente falando não tornaria, porque o Lula pode registrar sua candidatura em agosto, mesmo com condenação em segunda instância. Quero deixar bem claro isso para aqueles que andam dizendo que com uma eventual condenação do TRF4, Lula automaticamente sairia da disputa. Não sai. Não sai. Uma coisa é TRF4, outra coisa é TSE.
Em agosto, Lula vai registrar sua candidatura. Vão entrar com pedido de impugnação. Se não derem golpe, pedido de impugnação não é julgado pelo TSE antes de setembro. Se Lula for impugnado, cabe recurso ao próprio TSE. Se o recurso for rejeitado, cabe recurso ao Supremo Tribunal Federal. Lula pode ser até diplomado presidente da República e concorrer sub judice. É isso que o TRF4 quer? Mas o TRF4 pode ocasionar algo ainda pior. Porque, eu repito, a maioria da população brasileira quer Lula presidente. Ou, ao menos, Lula candidato. Mesmo alguns opositores querem Lula candidato. Guilherme Boulos, por exemplo, provável candidato pelo PSOL, quer Lula candidato. Tá certo ele. Tem que ter o debate entre os dois. Boulos não tem meu voto, mas tem meu respeito. Manuela Dávila, por exemplo, quer Lula candidato, também não tem meu voto, mas tem meu respeito. Por que não agiu assim, por exemplo, o Ciro Gomes? Oportunista como ele é, querendo dizer que a justiça foi célere. É bom você ficar quieto, Ciro Gomes, porque teu telhado é de vidro. Você tem um monte de processo na justiça ainda que tem que resolver, viu? Vou nem falar muito não, para não dar ibope para você. É só esse recado que eu vou lhe dar. Voltando ao assunto do TRF4. Além da questão da ilegitimidade das eleições, a cassação de Lula, confirmando uma sentença absurda de Sérgio Moro, simplesmente vai colocar fogo em uma imensa parcela da população cada vez mais revoltada com as consequências do golpe. Uma das consequências foi sentida na Universidade Estácio de Sá, que determinou a demissão de 1.200 professores e sua recontratação a salários mais baixos, seguindo os preceitos da reforma da escravidão que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo Temeroso. Um desses professores é Demétrio Andrade, professor de jornalismo, que recebe também aqui a minha integral e restrita solidariedade. Demétrio Andrade foi meu professor na Universidade Federal do Ceará e também é um dos atingidos por essa medida absurda da Estácio. O TRF4 pode transformar essa revolta em um catalisador de energia para fomentar um enfrentamento real. Porque a paciência do povo brasileiro já está se esgotando. Já chegou, ultrapassou o limite, já transbordou. E não pensem que nós vamos ficar eternamente passivos e que nós não podemos agir como o povo argentino agiu. Podemos sim. Não pensem que existe revolta apenas nos estádios de futebol. Não pensem que existe revolta apenas quando o time perde um campeonato, como aliás vergonhosamente fez a torcida do Flamengo no Maracanã. Não pensem que existe revolta só isso não. Isso é uma turma de alienados que enxergam o futebol como a coisa mais importante da vida. Evidentemente também eles não representam toda a torcida do Flamengo. Não pensem que o fato de termos muitas centrais sindicais que às vezes divergem de opinião não vai fomentar uma revolta popular. Pode fomentar. E aí o que é que o TRF4 vai fazer? Vai dar todo o combustível para que o governo golpista se revele ainda mais golpista e decrete estado de sítio. Decretado o estado de sítio, garantias constitucionais serão suspensas. E o que vai acontecer? Gente vai ser perseguida, gente vai ser presa, gente pode ser torturada e pode ser morta. Pode acontecer exílio. Nada impede que uma emenda constitucional rasgue inclusive algumas cláusulas pétreas. Nós temos um Congresso conservador. Não sejamos ingênuos em achar que a cláusula pétrea da Constituição jamais poderá ser violada. Isso é o que a gente aprende na Faculdade de Direito. Mas nós temos, repito, um Congresso conservador, venal, que se vende
para deixar Michel Temer no poder, assim como se vendeu em 1997 para garantir a reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Não pensem que estamos livres de uma ditadura das armas. Não pensem. A coisa no Brasil poderá piorar sensivelmente com uma provável decisão do TRF4 confirmando a sentença de Moro. Isso tudo só confirma que estamos vivendo, repito, a lógica do direito penal do inimigo. E eu volto a relembrar aqui para todos e todas um acontecimento que eu já relembrei em lives passadas, mas parece que passa batido. Em setembro de 1894, na França, resolveram encontrar um bode expiatório para um caso de traição, suposta traição à pátria francesa, com a revelação de segredos de Estado à Alemanha. E acharam nesse bode expiatório a figura do oficial judeu Alfred Dreyfus. A condenação absurda e rápida de Alfred Dreyfus só foi possível porque havia uma imprensa absolutamente venal, especialmente católica, que fomentava as acusações contra Dreyfus. Através de matérias absolutamente mentirosas e baseadas apenas num único ponto de vista. É exatamente o que acontece hoje. A mídia brasileira pauta as suas notícias sobre a Lava Jato apenas de acordo de um ponto de vista, o do MPF e o do juiz Sérgio Moro. A mídia não procura saber outras versões. Ela tem interesses. Ela tem o interesse em guiar o Brasil feito gado. Do mesmo jeito que fizeram a partir de 2013, quando se apropriaram das manifestações contra o aumento das passagens de ônibus em São Paulo e as transformaram em desfile de direitistas de extrema direita, reacionários, vestindo hipocritamente a camisa verde e amarela da Nike, da CBF, portando a bandeira do Brasil, dizendo: queremos o nosso país de volta, queremos hospitais padrão FIFA, queremos escolas padrão FIFA. Ora, hospitais padrão FIFA e escolas padrão FIFA já existem para eles. Eles queriam era a derrubada de um governo popular. E por trás daquela frase, quero hospitais padrão FIFA, eles queriam dizer: eu não quero que mais médicos atenda você, pobre. Eu não quero você, pobre, sujando o meu aeroporto. Eu não quero você, pobre, tendo dinheiro para frequentar as lojas mais caras do meu shopping center. Eu não quero você, pobre, comprando bolsa da Meia Sola ou sapato da Arezzo. Eu não quero você, pobre, frequentando a Oscar Freire em São Paulo ou a Barra da Tijuca no Rio de Janeiro. Fique lá no seu morro, fique lá na sua favela, onde é o seu lugar. Ou então, vá para Cuba. É isso. O ódio de classe fomenta o veneno que cada vez mais está forte no Brasil. E é isso que vai acontecer de forma ainda mais grave quando o TRF4, muito provavelmente, confirmar a sentença de Moro. Porque em Porto Alegre, centenas de milhares de defensores da democracia e de Lula estarão. Eu mesmo, se Deus quiser, estarei lá, vestindo vermelho, colocando a minha bandeira do PT, defendendo o meu presidente, o meu candidato, aquele que eu considero a única pessoa capaz de unificar os divergentes e realizar um governo comprometido em tirar o Brasil da crise e recomeçar a enfrentar os desafios cujo enfrentamento foi interrompido com o golpe de Estado de 17 de abril e 31 de agosto de 2001.
2016. É por isso, mais uma vez eu insisto, que você, meu amigo e minha amiga, não está convidado a curtir, a comentar e a compartilhar. Você está convocado. Não me leve a mal, mas você é obrigado, por dever moral, a compartilhar postagens como essa. Levar cada vez mais adiante o nosso eco pela democracia. Porque muito provavelmente, se for instaurado o mais cruento estado de exceção, esta voz que vos fala poderá não chegar ao parlamento. Jamais chegará à mídia convencional. Poderá ser forçada a se calar através do exílio, através da tortura ou através da morte. Mas esta live vai permanecer. Esta e outras. Eu e outros tantos companheiros e companheiras da resistência, enquanto tivermos força, saúde física, voz e o pouco de coragem que nos resta, nós lutaremos, nós resistiremos, nós não nos calaremos. Aliás, eu diria até, como espírita que sou, com respeito àqueles que não são, que mesmo se me matarem, eu perturbo, desencarnado, a consciência intranquila dos golpistas e dos usurpadores da felicidade do brasileiro. Não se preocupem. Podem matar as pessoas, mas não vão matar as ideias. Podem exilar dissidentes, mas jamais vão exilar a esperança. Podem torturar aqueles que discordem do seu ponto de vista, mas estas torturas jamais dobrarão o ânimo de luta de um povo que é guerreiro, de um povo que tem a luta no sangue, que já teve tanta gente derramada em lutas populares, como a Revolta Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador, que inclusive vitimou gente aqui no Ceará, como tantas e tantas revoltas populares que já aconteceram e que até hoje acontecem, levadas a cabo por movimentos sociais valorosos, como o MST, como o MTST, como o movimento de atingidos por barragens. Não calarão as vozes dos sindicatos que representam o interesse da classe trabalhadora. Não calarão as vozes dos políticos progressistas realmente comprometidos com o povo. Não calarão a voz daquela criança que chora pedindo comida, a voz daquela mãe que chora pedindo trabalho, a voz daquele pai que chora pedindo justiça. Não calarão as vozes dos guerreiros de Santa Maria, que eu homenageio neste livro que eu escrevi em 2014. Guerreiros de Santa Maria que até hoje lutam por justiça, pela morte de 242 pessoas e pelas sequelas em mais de 600 no dia 27 de janeiro de 2013, na Boate 15, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Esses guerreiros que lutam por justiça, mesmo sabendo que a justiça está contra eles, como recentemente o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por 4 votos a 4, decidiu que os réus não vão a júri popular. A sensação de impunidade que assola os pais e mães de Santa Maria é a mesma sensação de impunidade que nos assola a todos nós diante da escalada cada vez mais crescente de um estado de exceção, que cala a voz da resistência, que busca tirar do ar jornalistas de valor como Luiz Carlos Azenha, como Eduardo Guimarães, como Rodrigo Viana, como Paulo Henrique Amorim, como Tereza Cruvinel, através de demissões, através de corte de verbas de patrocínio, através de processos na justiça, querendo calar o jornalismo resistente pelo bolso. Nós não temos medo, nós não temeremos, nós não nos curvaremos. Nós levaremos adiante
a mensagem da resistência, a mensagem da democracia, porque queremos um país verdadeiramente justo para todos. Queremos um país que faça com que os índices que eram extremamente favoráveis a uma recuperação da população brasileira retornem. Não queremos o país que voltou ao mapa da fome sob o governo golpista. Não queremos o país que golpeou os direitos trabalhistas e impõe o subemprego a milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Não queremos esse país que não tem a menor consideração pelos aposentados e pensionistas. Não queremos esse país que desmonta as escolas e universidades públicas atendendo a interesses privados. Não queremos esse país que desmonta cada vez mais o SUS para atender os interesses dos planos de saúde. Não queremos esse país que não democratiza a comunicação de massa para atender aos interesses da Rede Globo de televisão especialmente. Não queremos esse país que quer impor a cultura do caguete, a cultura do X9, a cultura da delação. Não queremos um Estado policialesco. Aliás, na última live que nós gravamos, protestamos veementemente contra o jornal Gazeta do Povo de Curitiba, que havia criado um tal monitor da doutrinação, não sei se vocês lembram, através do qual as pessoas clicavam e denunciavam escolas, universidades e professores que realizavam doutrinação, claro, de esquerda, né? O site da Carta Capital publicou no dia 11 de dezembro que no domingo, dia 10 de dezembro, após intensa pressão, inclusive nossa, a Gazeta do Povo resolveu retirar o tal do monitor da doutrinação. É o mínimo que a Gazeta do Povo poderia fazer. Mas se a Gazeta do Povo pensa que nós vamos deixar de denunciá-la por causa desse recuo, está muito enganada. Nós sabemos quem é o dono da Gazeta do Povo. Nós sabemos quem é o dono da RPC, Rede Paranaense de Comunicação, afiliada da Globo na República de Curitiba. Nós sabemos. Nós sabemos que o dono da Gazeta do Povo é um prelado da Opus Dei, aquela prelazia católica que prega a autoflagelação, que faz com que o homem use até um cinto anti-castidade e que prega a tradição família e propriedade naqueles moldes da Marcha da Família com Deus pela Liberdade de 1964. A gente sabe, nós sabemos disso. Nós sabemos o que está por trás dos interesses da Gazeta do Povo, a proteção aos interesses dessa turma que defende o Sérgio Moro, a proteção aos interesses do Beto Rich, espancador de professor. A gente sabe. Por isso nós não vamos nos calar, mesmo diante deste recuo da Gazeta do Povo. E este recuo prova que este canal de resistência, assim como tantos outros, pode alcançar seus objetivos se contar com a sua colaboração e com o seu engajamento. Repito, vou reiterar indefinidamente a partir de agora. É seu dever, é nosso dever colaborar para que esta mensagem deste canal de resistência chegue ao máximo de pessoas possível. É seu dever compartilhar, é seu dever levar adiante a mensagem do Mídia Livre e de tantos outros blogs de resistência. Este é o seu espaço, não é a Globo, não é o Estadão, não é a Folha, não é o Valor Econômico, nem tampouco é o Congresso Nacional. Este aqui é o seu espaço de luta, é a sua tribuna. Esta é a sua oportunidade de levar adiante o conceito de jornalismo livre e responsável. Gente, por exemplo, como o meu colega jornalista Sérgio Gouveia,
de Brasília, Distrito Federal, que apoia o Mídia Livre e cujo apoio nós agradecemos. Assim como você, Sérgio Gouveia, existem tantos e tantas colegas profissionais de comunicação realmente comprometidos com a democracia, com a democratização das comunicações de massa. E eu e você, Sérgio Gouveia, sabemos que esta luta vai ter a vitória lá na frente. Vai sim. A gente enfrenta esses perrengues agora, mas essa semente que nós plantamos vai render lá na frente. Não há luta que seja infrutífera. Não há semente que um dia não frutifique. Pode acontecer de, nesse momento, as condições tornarem difícil o surgimento de uma planta bonita, de flores. Mas essas condições surgirão. A história é dinâmica. E do mesmo jeito que o fascismo foi varrido da Itália, ainda restando alguns poucos incautos que levam ainda a mensagem do Mussolini, mas ele foi varrido da Itália. Do mesmo jeito nós varreremos o fascismo aqui no Brasil. Talvez eu não esteja mais aqui. Minha namorada não esteja mais aqui. Meus filhos talvez estejam. E presenciem um Brasil mais justo. E aí quando eles olharem para trás, eles vão ver que tinha um espaço de resistência chamado Mídia Livre, que nunca se curvou ante qualquer pressão jurídica, financeira, ameaças. Nós nunca nos curvamos e nunca nos curvaremos. Eles vão lembrar que tinha de um lado o Globo, a Rede Globo, o Estadão, a Folha, a Veja, a Isto É, e do outro lado tinha Mídia Livre, Brasil 247, Conversa Afiada, Via ao Mundo, Revista Fórum, Tijolaço, Nocaute, tantos e tantas companheiras valorosos e valorosas do jornalismo, da comunicação, que assumiram de forma destemida o compromisso pela democracia. Aliás, eu quero prestar aqui uma solidariedade aos colegas profissionais da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, que lançou o programa de demissão voluntária, PDV. A gente sabe o que quer dizer o PDV, a gente sabe que, na verdade, muitos vão acabar aderindo pressionados, sofrendo assédio moral. A gente sabe, isso aconteceu no BEC, isso aconteceu no BNB, isso aconteceu em tantos outros lugares onde foi implantado esse plano maldito, chamado Plano de Demissão Voluntária. Então, toda a nossa solidariedade à EBC, Empresa Brasil de Comunicação, está sendo dirigida pelo fascista Laerte Rimoli. Fascista e racista. Eu não tenho medo de dizer, é fascista e é racista. Então, gente, resistência. Resistência e resistência. Nós temos muito trabalho pela frente. Não só daqui para 24 de janeiro, formar caravanas para ir a Porto Alegre e defender Lula. Não só daqui até outubro do ano que vem, formar frentes de luta para defender a democracia, para votar em Lula para presidente. Mas principalmente para defendermos diuturnamente, ininterruptamente, o Estado Democrático de Direito e a formação de uma Constituinte para que possamos mudar para melhor a ordem das coisas aqui no Brasil. Nós temos uma tarefa, talvez a mais difícil dos últimos tempos na República Brasileira. Eu pessoalmente me orgulho de estar do lado certo da história. Porque muitos devem gozar da nossa cara dizendo que nós perdemos quando Dilma saiu do poder. Perdemos nada. Eu detestaria estar do lado dos vencedores de hoje. Detestaria. Tem muito político que ficou do lado do golpe e que hoje está desesperado para mudar de lado. Mas não pode, porque já está carimbado na testa a pecha de golpista, né, Tiririca? Não é verdade? Nós não. Nós sabemos de que lado estávamos desde o começo. E a história está nos mostrando que estávamos certos.
Assim como a história reparou Alfred Dreyfus, assim como a história reparou o destino da Itália, o destino da Alemanha, assim como a história vai reparar o destino dos Estados Unidos, que colocaram este maluco do Trump como presidente. Não é não, meu amigo Sidney Huff, que mora nos Estados Unidos? Trump de carteirinha, graças a Deus, senão não seria nem meu amigo. Nós repararemos a nossa história. Deus queira que seja em 2018, mas se não for, nós resistiremos. Com o sacrifício da vida, se necessário for, mas nós vamos resistir. Não temos medo. Do mesmo jeito que Dilma enfrentou os algozes e venceu, nós enfrentaremos todos esses algozes e venceremos. Aliás, seria tão bom que Dilma aceitasse ser candidata ao Senado por Minas Gerais, seu estado natal. Eu sei que sua base eleitoral é no Rio Grande do Sul, eu sei, mas seria tão bom que Dilma aceitasse a candidatura para o Senado e que os mineiros e mineiras, como Fabiola Colares, minha amiga do Face, sufragassem o nome de Dilma nas urnas, para dar um tapa com luva de pelica naqueles que a derrubaram, e ela retornar triunfante ao Congresso Nacional que a derrubou como senadora da República pelo Partido dos Trabalhadores de Minas Gerais. Seria um gol de placa para cima do Ronaldinho Gaúcho. Seria um gol de placa para cima dos oportunistas. Talvez mais bonito do que aquele que Ronaldinho Gaúcho fez na Copa de 2002 contra a Inglaterra, encobrindo o goleiro Cima. Que está cada vez mais provado que essa turma da bola, salvo raras exceções, quando se mete na política, só faz gol contra. Ronaldinho, eu prefiro continuar lembrando de você como o cara dos dribles desconcertantes que fez a nossa alegria em 2002, ou no Barcelona, ou no Grêmio, ou no Paris Saint-Germain, no Atlético Mineiro. Prefiro lembrar de você desse jeito. Mas se você quiser se candidatar a senador, pô, se candidata, é um direito seu. Agora eu queria que você concorresse era com Dilma. Eu queria que você aguentasse pelo menos 5 minutos de debate com ela. Tu não dá nem pro cheiro. Assim como vocês aí, desse partideco aí, que vocês querem chamar de patriotas aí, não dão nem pro cheiro. Já partem logo pra arrogância. Porque essa é a arma que vocês têm. A gente tem a arma da conversa. Vocês têm a arma da arrogância. Vocês têm os revólveres. Nós temos livros. Vocês têm o grito. Nós temos a cultura. Vocês têm a verborragia. Nós temos argumento. Vocês têm convicção. Nós temos prova. Vocês são ditadores. Nós somos a democracia. Vocês são a morte. Nós somos a vida. Vocês são a homofobia. Nós somos Dandara. Vocês são o racismo. Nós somos Zumbi dos Palmares. Vocês são Bolsonaro. Nós somos Lula. Cada um julgue qual dos dois é o melhor. Tudo de bom para você. Firmes e fortes na resistência. Vermelho de luta. Brasil no coração. Lula na cabeça. Lula inocente. Não ao direito penal do inimigo. Não ao golpe. Sim à democracia. Sim à vida. Sigamos juntos. Até a próxima live. Você acaba de assistir mais um live da Mídia Livre. Curta, comente, compartilhe. A Casa Vermelha apoia as atividades e debates da Mídia Livre.